Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Eu quero falar sobre esse tema aqui, abençoados, da morte para a vida. Como é possível passar da morte para a vida? O que acontece? Eu já ouvi muito isso, eu tenho certeza que também vocês já ouviram, que passar da morte para a vida é você simplesmente, aceitar Jesus em uma instituição religiosa. Então as pessoas pregam, dizem por aí, que você está morto. E aí a partir do momento que você vai numa igreja, chega lá, porque é engraçado, né? Os protestantes, eles falam mal dos irmãos católicos porque confessa o pecado lá pro padre. Mas os protestantes não fazem a mesma coisa? Não vão lá confessar pro pastor, porque o pastor ele vai coagir, constranger a pessoa a fazer a chamada confissão, ou aceitar Jesus. E o aceitar Jesus ali também é uma forma, entre aspas, de confessar os seus pecados para o homem, porque eles dizem assim, quando você aceita Jesus e confessa publicamente, então você está renunciando ao mundo. Olha que conversa fiada. Então, é a mesma coisa. Muda aí algumas questões, mas basicamente é a mesma coisa. O irmão católico, ele vai lá e confessa para o padre. E o evangélico, ele confessa para o pastor, para a instituição religiosa dele. Eu estava aqui hoje, deixei minha filha na escola e fiquei analisando aqui o seguinte. O movimento evangélico, eles dizem que são os reformados, né? Eles são protestantes, né? Com Lutero. Então eles são da reforma luterana. Mas a minha pergunta é, pergunte a um evangélico sobre o ministério de Lutero, como foi? Que quando Lutero rebateu as 95 teses contra a Igreja Católica, o que foi que ele estabeleceu? E se a igreja protestante hoje, ou os evangélicos, se eles seguem a doutrina luterana? Não seguem, irmão. Então você vê que é falta de coerência, eu não vou dizer nem de honestidade, mas você percebe que há uma ignorância tão grande que eles acreditam que estar na morte é estar em qualquer outra religião que não seja a evangélica, que não seja da reforma luterana, ou está no mundão. Então, está no mundo ou está em outra igreja, em outro pensamento religioso, em outro segmento religioso, que não seja o evangélico, esse sistema gospel, aí está todo mundo na morte. Agora, a partir do momento que a pessoa, entre aspas, se arrepende, vai em uma instituição religiosa e tem que ser evangélica, e lá ele aceita Jesus, ele se batiza, etc, etc. Aí agora ele passou da morte, segundo eles, para a vida, porque agora eles aceitaram Jesus. Mas tem tantas outras religiões que também aceitam Jesus, inclusive os católicos. Os católicos também creem em Jesus, e aí? Os espíritas também creem em Jesus. Então você vai ver diversas religiões que também creem em Jesus e aceitam Jesus da forma que eles naturalmente desenvolvem ali a doutrina. Então por que será que só a evangélica é a correta? E aí você vai ver que quando uma religião pensa algum ponto de uma forma diferente, aí os evangélicos vão para cima, não, porque nós somos a verdade, porque nós somos da reforma. Queridos, a reforma que houve foi em Cristo. Tira o primeiro, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Paulo fala na carta aos Hebreus, que ele estabeleceu, uma nova e eterna aliança pelo novo e vivo caminho no seu sangue.
Então, o verdadeiro conserto foi na cruz, quando Jesus disse tetelestai, está consumado. Não foi com Lutero. Então quer dizer que antes de Lutero não existia Filho de Deus na Terra, antes de Lutero não existia a igreja. Então a igreja de Cristo só passou a existir depois de Lutero? Claro que não. Por isso que se denominam tudo seitas. Sabe? Porque cada um tem o seu segmento. Então, como que eu vou dizer que a igreja correta é a que saiu de Lutero, sendo que as igrejas evangélicas se diferem uma da outra na doutrina, se eles entram em atrito, conflito uma com a outra? Então vamos lá. A reforma aconteceu lá há quase 600 anos atrás. É isso? Vamos arredondar. Então vamos lá. Quantas instituições religiosas evangélicas existem? Então como é que é? Não, o protestante está correto. Então teria que seguir o padrão luterano. Então vamos lá, vamos supor que mesmo assim não segue mais aquilo que Lutero acreditava. E detalhe, Lutero não se converteu e virou um pastor não, tá, abençoado? Tem gente, os crentes pensam que Lutero ele se rebelou contra a igreja católica, ele virou um pastor e criou uma igreja evangélica, a verdadeira. Não, irmão. Lutero ele morreu lá sendo um monge, sendo um padre. Só que ele discordou lá, ele se revoltou, né? E a igreja o teve como herege, por isso ele foi expulso. Porque, diga-se de passagem, todo mundo que não concorda com um segmento religioso, ele é expulso e é tido como herege, porque heresia, herege, é justamente aquele que se levanta contra uma doutrina. Então, se alguém chega para mim, irmão Elcio, você é um herege, com muito prazer, eu sou um herege radical contra a doutrina do sistema religioso. Eu me levanto contra, não contra os irmãos, nada contra os irmãos, nada, tem nada a ver contra o pastor, contra o padre, nada a ver. São os nossos irmãos em Cristo. Mas contra o ensinamento, eu não aceito, não recebo, tá? E não propago. Eu sou um herege, eu me levanto contra a doutrina religiosa manipuladora, humanista, que escraviza, que prende, que engana as pessoas, tá? Então isso é ser um herege. E Jesus era um herege contra o sistema farisaico. Jesus era um herege contra o sistema lá dos saduceus. E aí? E eles tinham Jesus como uma seita também, a seita dos nazarenos. Então, se me chamar de seita, de herege, se chamar a palavra da graça de seita, de herege, não tem problema, é porque você crê de forma diferente. Agora eu vou dizer que a tradição religiosa, aliás, o sistema religioso, os irmãos, eles estão perdidos. Porque eles não crêem da forma que nós cremos. Não, irmão, simplesmente eles creem de forma diferente. Mas eles creem no mesmo Deus, né? E se são filhos de Deus, são filhos no Espírito. Não é pelas obras mesmo, não é pela religião. Ô irmão Elcio, então qual a diferença dessa palavra que você prega, já que você se esforça tanto para pregar? Sendo que quem é filho e não vai perder salvação. Você prega para quê? É que nós pregamos para salvação aqui, no entendimento, a libertação. Porque foi isso que Jesus pregou. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo que estava preso no engano, nas trevas, na ilusão, debaixo da religiosidade, da tradição dos homens. O povo que era governado pelos principados, potestades, que eram os governos religiosos da época. O povo que estava submetido aos sacrifícios, às cerimônias, às oblações do sistema religioso judaico que foi aplicado em Israel. O povo que estava preso nas tradições dos pais, sabe? Aquele povo precisava de uma libertação na alma. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28, 29, 30, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então a salvação de Jesus era propor um alívio, uma paz de espírito. Aprender de mim, olha, entendimento. Aprender de mim, vocês precisam compreender, conhecer. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Jesus não estava dizendo que aquele povo estava condenado a um inferno de fogo, que o diabo ia possuir aquelas pessoas eternamente, e aí ele veio para tirar as pessoas das garras do diabo. Não!
Ele veio tirar as pessoas debaixo do pecado, que era a transgressão da lei. Aquele povo vivia debaixo da lei, que era o ministério de condenação e morte, como está lá em 2 Coríntios 3 em diante. Capítulo 3, todo o capítulo. Então Jesus veio livrar esse povo de um ministério de condenação, que transgredia ali a lei. E ele veio estabelecer a graça. Ele morreu no lugar do povo, remiu o povo com seu próprio sangue, porque a primeira aliança exigia derramamento de sangue. Por isso ele veio como Cordeiro de Deus para derramar o sangue e justificar o seu povo. Então, abençoados, são essas coisas que a tradição religiosa não entende. E aí vivem aí dizendo que estão na reforma de não sei quem. Aí o pastor que disse que está que é protestante, né? Ele prega assim, ele diz que é assim. O outro pastor que também disse que é protestante, ele já prega diferente desse, não, diz que é assim. Aí o outro pastor que disse que é protestante, ele diz que lá na igreja as mulheres têm que usar o véu. Mas Lutero mandou usar o véu? Aí o outro pastor disse que é protestante, ele disse que na igreja dele, que veio do protestantismo, lá tem que guardar o sábado. Mas Lutero também ensinou isso, foi? Não. Mas o outro pastor, que ele veio do sistema lá neopentecostal, ele disse que a teologia da prosperidade, porque ele é protestante, então ele é diferente dos irmãos católicos. Mas Lutero também ensinou isso? Aí veio outro pastor que disse, não, ele é pentecostal, pé roxo, que as línguas lá baixúrias, que não sei o quê. Mas Lutero ensinou isso? Então ninguém está na reforma de Lutero. Cada um está na sua própria reforma, na sua própria mentalidade, nas suas próprias doutrinas, no seu próprio segmento. Aí veio um outro pastor e fundou a G12. Não, porque o modelo é esse, bababá. Mas Lutero falou isso, desse movimento G12? Não. Perceberam, abençoados? Então, desculpa a expressão chula, mas é o sujo falando do mal lavado. Eu vou ser até ousado em dizer que pelo menos a tradição católica romana, é claro que tem as variantes, as interpretações e tal, mas pelo menos eles seguem lá só um líder, só um homem, né? Não é seguir Cristo. Eles não seguem Cristo, o Evangelho. Eles seguem lá um líder que transmite Cristo da forma que eles acreditam. Tudo bem. Mas pelo menos eles têm lá o líder maior dele lá, como aquele que traz a verdade de Deus. E como é que o evangélico vai falar dele se os evangélicos têm vários? É o pastor fulano, é o bispo Beltrano, é o presidente não sei o quê, o reverendo não sei quem, é o profeta não sei das quantas. Então tá pior ainda. Entenderam, abençoado? Ô irmão Elcio, e você? Eu nada. Você pega a Bíblia, vai lendo, vai estudando e você vai entendendo o padrão para seguir a vida. A vida não é Cristo? Cristo falou, o seu caminho, a verdade e a vida. Pronto. Aí você vai deixar de seguir o pastor, o padre, o líder, o ancião, o guru, o pai de santo, a religião X ou Y, e vai agora seguir o padrão bíblico que manifesta Cristo sobre tudo e sobre todos. Que quando você entender isso, aí você vai entender o conceito de ter passado da morte para a vida. Que ter passado da morte para a vida não é ter aceitado Jesus de Nazaré em uma religião X ou Y. Não é isso, não é porque você fez alguma coisa. É você, de fato, compreender, sabe? É receber a palavra do Pai. Olha o que está lá em João, capítulo 1 de João, do livro histórico, versículo 3, diz assim. João capítulo 1, versículo 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então a luz se manifestou nas trevas. Luz fala de conhecimento, treva fala de ignorância. A luz se manifestou, a luz clareou nas trevas. Havia treva na minha mente, havia uma treva no meu conhecimento, ou a falta do conhecimento. Quando a luz do Evangelho chegou, iluminou os meus olhos, como dizem em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, a luz do Evangelho iluminou os nossos olhos. A luz resplandeceu em nossas trevas. Por quê? Porque em nossas trevas nós seguimos os homens. Mas quando a luz do Evangelho chegou, a luz do Evangelho trouxe vida para nós. Então nós passamos da morte, daquela fase de ignorância,
aquela falta de entendimento, era aquele lugar de morte. Nós passamos da morte para a vida em Cristo. Porque Cristo é luz, Ele iluminou as nossas vidas, iluminou o nosso coração. Então, nós passamos da morte para a vida. Não é simplesmente o ato de aceitar Jesus, é compreender o Evangelho de Cristo Jesus. É como eu falei, aceitar Jesus todo mundo aceita, mas estão em trevas. Vou buscar o Espírito Santo no monte, está em treva. Eu vou dar um dízimo na igreja para Deus me abençoar financeiramente. Está em treva. Dízimo não é dinheiro, era para os judeus, era entregue lá no templo. O templo não existe, caiu em 70. O sacerdócio levítico não existe mais, que era responsável por receber o dízimo. E agora? Então estou em trevas. Eu vou jejuar para me santificar. Está em treva, porque a santificação não vem por meio de jejum, a santificação vem por meio da obra de Cristo. Ele santificou o seu povo. Então observe, abençoados, que as pessoas não entendem quando fala de passar da morte para a vida. Então, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Olha o que disse Jesus também. Jesus que falou, tá? João, olha lá, João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Então, quem foi que passou da morte para a vida? Quem é que tem vida eterna? Disse Jesus: aquele que ouve a minha palavra. Olha lá, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas, olha o que Jesus disse, passou da morte para a vida. Então, passar da morte para a vida não é depois que você morrer. Não, é porque... É assim que eles creem. Não, é porque você vai morrer e quando você morre sem Jesus, ou seja, porque você não aceitou Jesus, você vai ficar na morte eternamente. Mas se você aceitar Jesus, você vai morrer. Mas um dia você vai ressuscitar. Porque quem aceitou Jesus não é quem aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus passou da morte para a vida. Então, qual é a esperança dos evangélicos? Ou da maioria da religião? Não, você aceitou Jesus e você vai morrer. Biologicamente você vai morrer. Mas um dia você também vai ressuscitar. E eles dizem assim, biologicamente também. Agora com outro corpo. Porque eles não entendem que o corpo aqui não está falando de corpo físico. Está falando de um corpo pactual. Um corpo que foi ressuscitado em Cristo. O primeiro corpo morreu, que foi a lei, ou na lei. O segundo corpo ressuscitou dentre os mortos. O novo templo, sabe, em Cristo Jesus. O corpo glorificado que vem em Cristo. E nós estamos nele. Então passamos da morte para a vida. É uma forma de expressão, passamos da morte para a vida. Diga-se de passagem, quem passou da morte para a vida foram aqueles irmãos que viveram o antigo pacto. Que passaram de uma aliança para outra, viveram a transição pactual, a mudança pactual. Nós, na verdade, nós já nascemos dentro da vida, ou seja, dentro do pacto eterno da graça de Deus, ou seja, nós já nascemos com o dom da vida eterna em nós. Por quê? Porque nós nascemos dentro desse contexto da vida que é Cristo. Agora, quando você não tem esse conhecimento, você se vê em morte. Quando essa luz ainda não clareou a sua mente e o seu coração, você ainda se vê em morte e acredita que para passar da morte para a vida é pelo um conceito religioso, que eu tenho que aceitar Jesus, que eu tenho que me batizar nas águas, que eu tenho que dar o dízimo, e aí eu passei da morte para a vida. Não, não faz sentido. Eu já nasci com essa vida que Cristo me deu, a vida eterna. Nós já nascemos dentro desse pacto eterno. Agora, o conhecimento vai me posicionar, vai me direcionar. Por quê? Porque iluminou os meus olhos e vai me mostrar como eu estou em Cristo Jesus. E aí ele disse, olha, na verdade vos digo, João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha, ele já diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que não vai entrar em condenação? Porque está em Cristo. E Romanos 8,1 diz que aquele que está em Cristo
Aliás, não há condenação, Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as trevas, a ignorância, o pecado, ficou para trás, na lei. E eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque você passou da morte para a vida. Não é depois que você morrer biologicamente e ir para o céu que você passou da morte para a vida. Não, é aqui, é na terra, no entendimento. Todo mundo vai morrer biologicamente um dia. Mas o conceito de entendimento é que você já está na vida eterna porque é uma garantia do próprio Deus. Eu creio em Deus. O Filho de Deus, ele tem esse sentimento, essa certeza, essa convicção. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Passamos da morte para a vida. Então Jesus falou isso em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que João apóstolo também disse em primeira carta a João, capítulo 3, versículo 14. João disse assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, o amor de Deus, ele nos ensina a amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A graça de Deus, a palavra de Deus, a revelação do Evangelho nos ensina a amar uns aos outros. E quem ama o próximo passou da morte para a vida. Por quê? A morte era a lei, era no tempo da lei, que era um ministério de condenação e morte. Você passou para a graça, você vive a graça de Deus, você está na vida em Cristo Jesus. E aí João disse, nós sabemos, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos, não é que vai passar depois que morrer, isso no tempo de João ele falando, da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição é o amor. O amor é a vida. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida. Então, a vida é o amor. O amor e a vida de Deus está em nós. Passamos da morte para a vida. Essa é a vida de Deus. Amém, abençoados? Passamos da morte para a vida. E eu encerro em Romanos. Olha lá. Romanos capítulo 8, agora eu vou ler o versículo 2, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida, em quem? Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Eu estou falando grego aqui, irmão? Não, irmão. Então, os nossos irmãos da tradição religiosa, analise direitinho, sem ofensa, mas vá lá, estude a palavra de Deus para vocês não serem levados por vento de doutrina. Olha o que está em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o que era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, porque a lei dava força ao pecado. A lei de Moisés condenava o pecador. Nós pregamos isso ontem. Vá lá depois na nossa mensagem aí que gravamos ontem. O tema é o trono da lei, condenação. O trono da graça, perdão. Então houve um perdão em Cristo quando ele estabeleceu a graça. Não é quando você aceita Jesus que você é perdoado. O perdão já aconteceu em Cristo. Não é quando você diz assim, eu vou deixar de pecar para Cristo me perdoar. Não, você deve deixar de pecar, de errar o alvo, porque é o correto que um filho de Deus não ande errando o alvo toda hora, cometendo obras carnais que desagradam ao Pai, naturalmente destrói sua família e destrói sua própria vida. Mas você não deixa de pecar para passar a ser filho de Deus. É porque você é um filho de Deus que você não quer continuar errando, pecando. É nesse sentido. O que é que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19?
Diz lá, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando aos homens o pecado. Ou seja, Deus não imputou o pecado ao homem, ou seja, Deus não levou em consideração o pecado do homem. Ele mesmo reconciliou e anulou o pecado. Ele não imputou, ele não chegou lá e disse assim, vocês aí são todos pecadores, quem vai me aceitar para perdoar? E aí o povo começou a levantar a mão, eu te aceito, eu te recebo. E aí ele disse assim, Elcio, você está perdoado porque você se arrependeu, você está perdoado porque você me aceitou, você está perdoado, agora você que não me aceitou, você não está perdoado. Não, não foi isso não. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando ao homem os seus pecados. E colocou em nós, disse Paulo, a palavra da reconciliação. Então a palavra é de reconciliação. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você sabe disso, está no teu espírito aí. Ó, o Espírito de Deus testifica no teu espírito que você é um filho de Deus. Então não viva na carnalidade, não viva nas obras carnais, errando o alvo, pecando como queiram. Tem uma vida de alguém que foi transformado pela palavra. Isso é luz. Essa luz tem que iluminar todo o teu ser. Tem que iluminar as suas trevas. Mas é necessário que venhamos entender. Eu passei da morte para a vida em Cristo. Não é depois que eu morri, não é porque eu fui para a igreja evangélica. Não, é porque eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, você está na lei de Moisés. Quem estava debaixo da lei de Moisés estava no ministério de condenação e morte. A lei dava força ao pecado. E é por isso, nós falávamos ontem sobre isso, que as pessoas eram levadas a ser apedrejadas pela lei. As pessoas, pela lei, né, era crucificada. Então você vê que a própria lei, ela imputava condenação ao homem. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus te trouxe perdão, reconciliação, renovação, compreensão, revelação. Agora, como filho de Deus, escolha como você deve andar. Ah, irmão, mas se fosse assim é fácil. E quem está dizendo que é difícil é o sistema religioso. Paulo diz que o evangelho... Paulo falou em 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo disse que o evangelho é simples, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva pela sua astúcia, vocês não vendem cair da simplicidade que é em Cristo Jesus. Ou seja, o evangelho é simples, só que as pessoas que ficam colocando barreiras, dificuldades, por isso que muita gente hoje não quer conta com Deus, não quer conta com igreja, não quer conta com Deus, entre aspas, porque a igreja, e aqui eu estou falando das instituições religiosas, o segmento religioso, infelizmente, eles representam muito mal o evangelho. Aliás, eles não representam o evangelho. Então, os ditos evangélicos, e principalmente lideranças pastorais, eclesiásticas, eles representam pessimamente, me desculpe, que eu nem sei se existe essa palavra pessimamente no dicionário, mas eles são péssimos representantes de Cristo. Então você vai ver aí bancada evangélica, como é que se chama? Convenção evangélica, congresso gospel, isso e aquilo, tudo com nome de evangélico, de gospel, não representa Cristo essas coisas. E aí as pessoas se frustram. Aquele pastor, aquele camarada, envolvido com isso, envolvido com aquilo, 171 e tal, e BBB. Cadê o evangelho? Não tem evangelho na vida dessas pessoas, irmãos. Entendeu? Então, para se justificarem, eles vão usar textos bíblicos e dizer, olha, não toque no ungido de Deus, olha, bem, Jesus falou que nós seremos perseguidos por amor a Ele. Vocês, enganadores com Bíblia na mão, vocês não estão sendo perseguidos por amor ao Evangelho. Vocês estão sendo perseguidos por causa da malícia, o engano, mentira de vocês. O que tem de pseudos pastores aí, apóstolos, envolvidos com prostituição, com criminalidade, tráfico de droga, tráfico de arma, pornografia infantil, compras ilícitas ou negócios ilícitos, sabe? Aluguéis que eles têm aí milhões de templos alugados, comprados que não pagam. Você vê nas mídias sociais, nas redes sociais, na TV, quanto escândalo, quanto suborno, quanto engano, quanta malícia, quanta mentira. E esses homens dizem que estão representando a Cristo. Eles representam os segmentos religiosos, eles representam os seus próprios segmentos religiosos. Tem nada com Deus. Eles representam as suas tradições, não representam o Evangelho.
Então não me venham com essa não. Pastor, padre, bispo, ancião, profeta, etc. Todo mundo está representando as suas próprias crenças filosóficas. A verdade é essa. Ô irmão, mas pelo menos estão falando de Cristo. Glória a Deus! Pelo menos estão falando de Cristo, né? Como disse Paulo, que Cristo seja pregado, seja por inveja, por contenda, que Cristo seja pregado. Porque os filhos de Deus, eles vão se chegar a Cristo em detrimento, independentemente dessas mentiras. Agora, a graça de Deus é para libertar justamente os filhos de Deus deste engano. Para que os filhos de Deus não venham achar que são de Deus porque estão seguindo esses homens e essas tradições religiosas. Você tem que se conscientizar que você é um filho de Deus porque você crê em Deus, você crê na obra de Cristo. Pronto! Não é porque você foi em uma instituição, não é porque... E é isso que a tradição religiosa não entende. Você não é filho de Deus porque você vê na reunião do irmão Elcio, pastor Elcio. Porque senão eles vão dizer assim, como? Então para que você reúne as pessoas, para que você prega a Bíblia se não precisa? Mas eu não estou dizendo que precisa. É porque isso tem que ser pregado mesmo, e graças a Deus. Hoje, até então, a não ser se sofrermos censura aí futuramente, nós temos através aqui da plataforma essa liberdade ainda de falar essas verdades para libertar as pessoas. Tá? E ninguém vai nos calar. Vamos continuar falando. Se quiserem bloquear, cancelar, derrubar vídeo, tudo é possível. Mas vamos continuar mantendo a nossa confissão de fé. Primeiro porque essa palavra me salvou. Eu estou salvo perfeito em Cristo. E salvou você que está aí também aí nos comentários e está sempre acompanhando aí. Amém, meus amados? Que Deus conceda aí uma semana abençoada para vocês. Graça e paz. Graça eterna. E vamos viver por fé. Como eu falei, não trata com indiferença o seu irmão, nesse sentido de estar fazendo pré-julgamento, brigando, perdendo amizade, brigando com parente por causa do Evangelho da Graça, não. O Evangelho da Graça foi revelado para você, desfrute da graça de Deus. É claro que vai vir as oposições, as contradições, as discussões tolas, mas não se envolva não. Se posicione. Irmão, é heresia, isso aí, vocês estão assistindo esses pregadores aí de YouTube, vocês vão tudo para o inferno. Deixa eles pensar o que eles querem pensar. Você continue amando, continue sendo generoso, continue sendo bondoso, porque é nessas atitudes que você vai manifestar quem você é de fato. Como diz uma palavra profética lá do livro de Malaquias, né? E haverá uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. Amém? Graça e paz e graça eterna. E até a próxima.